Boa tarde, crianças, tudo bem? Como a Pro combinou com vocês na sexta-feira, hoje a Pro tá aqui no Colégio Delta, separando os materiais de vocês para devolver, porque nós já estamos chegando no final do bimestre. Então, a professora gravou uma aula, tá bom? Eu vou pedir para vocês abrirem a página, a apostila, na página 148, tá bom? Como na última aula nós falamos sobre profissões, hoje nós vamos falar sobre a profissão do escultor. O que será que é um escultor? Vocês já viram aí na casa de vocês alguma escultura? Não? Acharam essa palavra muito difícil? Então vamos descobrir o que é um escultor. Você já ouviu falar na profissão de escultor? O escultor é um artista que usa materiais como rochas, madeira, argila e ferro para criar formas chamadas esculturas. As esculturas são obras de arte bastante apreciadas. Algumas delas existem há muito tempo, como as que estão nas pirâmides do Egito. No Nordeste brasileiro, há também escultores que trabalham com barro e fazem bonecos. Aí nós temos duas imagens. A primeira imagem tem uma legenda embaixo. É a entrada do templo do faraó egípcio Ramsés II, construído há mais de 3.000 anos. E aqui do lado eu tenho o artesanato em argila, de Egnaldo Vitalino, neto do mestre Vitalino, no município de Caruaru, Pernambuco, 2012. Então, são exemplos de trabalhos feitos pelo escultor. Então, hoje nós estamos falando sobre essa profissão tão bonita do artista que faz esculturas que deixam a nossa casa, assim como essa daqui, ainda mais bonitas, enfeitadas. E aqui é uma que está bem longe da gente, lá no Egito, né? São as esculturas. Agora, nós vamos fazer as atividades da próxima página. Deixa eu mudar aqui, que é a página 149, tá? Para essa atividade, a professora vai pegar o sólido geométrico para vocês poderem ver, certo? Bom, observe as esculturas, depois escreva o nome das formas geométricas que você identifica em cada escultura. Olha essa escultura aqui. Escultura abstrata no Parque de Heydar Aliyev, não sei ler essa palavra, Aliyev, na cidade de Baku, Azerbaijão, em 2017. Quando vocês olham para essa escultura, vocês concordam que ela se parece com esse sólido geométrico? Vocês lembram o nome desse sólido? Como que ele se chama? Vocês vão escrever o nome desse sólido aqui. É uma esfera, tudo bem? Aqui eu tenho mais uma escultura, tá? Feita em aço. Quando vocês olham para essa escultura aqui, vocês identificam um sólido parecido com esse? E esse aqui, ó, olha só como eles se parecem. Ele lembra qual sólido geométrico? Como que se chama esse sólido geométrico aqui? É o cubo. Tem que escrever aqui, tá bom? Deixa eu mudar aqui. Só um minuto. Pronto. E aqui, gente, quais são os nomes das formas dos sólidos geométricos encontrados nessa escultura aqui? Reparem que tem mais de um. Quais são eles? Vocês vão escrever o nome aqui, ó. Tem esse aqui, um que se parece com esse. Esse é o paralelepípedo, muito bem. Só que aqui embaixo, aí essa base aqui, ela lembra qual sólido? Esse daqui de novo, ó. Esses dois, certo? Vamos escrever o nome do paralelepípedo e do cubo, novamente. E a última escultura aqui, tem sólidos geométricos parecidos com
Com qual? Eu vejo um parecido com este, ó. Olha ele aqui. Esse aqui, quem que é? Vocês lembram? E este aqui, ó, também se parece com este aqui, ó. Não se parece? Tem mais algum que vocês conseguem identificar que a professora não identificou? Então, vocês vão escrever o nome desses sólidos geométricos, tá bom? Aqui nas linhas, tá? E aí depois, olhem só como todas essas esculturas foram feitas com sólidos geométricos. Agora, se nós estivéssemos na sala, nós íamos fazer uma escultura com caixinhas de papel. De papelão, como caixinha de leite, caixinha de remédio, de pasta de dente. Como nós não estamos na escola, a gente não vai fazer essa atividade aí. Caso alguém tenha bastante caixinhas aí em casa e queira fazer, pode fazer também, não tem problema nenhum, tá bom, gente? Agora, na próxima página, que é a 150, eu tenho outras profissões. Você e os colegas fizeram uma entrevista com um profissional da escola e com um adulto que mora com vocês sobre as profissões e suas respectivas funções. Conversem com os colegas e o professor sobre o que descobriram. Lembre que na sexta-feira a Pro falou que vocês tinham que mandar uma atividade, a Pro deu a tarefa de casa e vocês tinham que me mandar uma foto porque eu precisava para a aula de hoje. É para essa aula aqui, tá bom? Que a Pro vai precisar daquelas informações. Infelizmente, quem não me mandou, a professora não consegue pôr o dado na tabela na hora, porque a Pro explicou que precisava da aula porque seria gravada, tá bom? Então, vamos lá. Nas atividades aqui, você vai preencher o gráfico com as profissões dos pais ou responsáveis e siga as orientações do seu professor. Então, a gente tem esse gráfico aqui. E aqui embaixo, nós temos que colocar todas as profissões que apareceram na pesquisa. Foi tabular isso que a professora precisou fazer antes, tá bom? Como a professora não consegue escrever aqui embaixo, uma letra embaixo da outra, porque some, a professora pegou a apostila, tá bom? Então, a Pro vai mostrar para vocês agora, direto na apostila. Então, gente, eu tenho aqui, por exemplo, você, mesmo quem não participou da pesquisa, precisa fazer em casa. Se vocês quiserem pausar para escrever, porque ficou meio confuso de ler aqui. Como que a professora fez? Por exemplo, a Laís, a Pro colocou na ordem do que foi entregue para mim. Ela entrevistou a mãe dela. A mãe da Laís é assistente social. Como não cabia a palavra assistente social, a Pro abreviou a palavra assistente social, ó. Vocês vão escrever aqui. Na nossa sala só tem a mãe da Laís, que é assistente social. Então, vocês vão pintar um quadradinho, tá bom? Mesmo que a professora só passou um risquinho aqui, vocês vão pintar o de vocês. Depois, a Lorena, ela entrevistou o pai, que é técnico em informática. Outra palavra grande. Então, ela propôs Inf. Vocês vão saber que é o pai da Lorena, técnico em informática. Na nossa sala também só tem ele em técnico em informática. Vocês vão pintar um quadradinho. Depois o Pedro Saules entrevistou a avó, que é professora. Eu coloquei uma letra embaixo da outra, ó. Professora. Só tem a avó do Pedro que é professora, tá bom? O Pedro Leonardo entrevistou a tia, que é cabeleireira. Só tem a tia do Pedro também na nossa sala. Então, a gente pinta um quadradinho para cabeleireira. O Iago entrevistou a mãe dele, que é fisioterapeuta. Tá bom? Se precisar pausar para escrever, só temos ela de fisioterapeuta. Pintei um quadradinho. Depois, a Luísa e o Otávio Balizardo entrevistaram as mães.
Tanto a Thalita quanto a Dida são enfermeiras, então nós vamos pintar 2 quadradinhos, porque nós temos 2 profissionais da enfermagem. A Ana Elisa entrevistou o pai, que é agrônomo, tá? Só tem o pai agrônomo da Ana Elisa, nós vamos pintar 1 quadradinho. Já a Isadora entrevistou o pai, que é vigilante, tá? 1 quadradinho pintado também para ele. O Rafael entrevistou a mãe, que é policial. 1 quadradinho para a mãe do Rafa, que é policial. A Babila e o Vitor, os 2 entrevistaram a mãe. A mãe deles é funcionária pública. Como é uma palavra que não cabia aqui, a Pro também abreviou. Lembrando que a apostila da Pro tá com esse certo, porque a Pro teve que apagar aqui, que era a apostila de uma aluna, porque eu precisei emprestar a minha, tá bom? Mas a mãe do Vitor e da Babila é a mesma pessoa, mas eles são alunos diferentes, então são 2 dados, 2 entrevistas. Então a gente pinta 2 quadrinhos. E a Gabriela entrevistou o pai, que é agente penitenciário. Eu escrevi só agente, ó. 1 quadradinho para representar o pai da Gabriela, tá bom? Então nós formamos um gráfico. Ficou um gráfico longo com poucos quadradinhos em cada coluna pintado, porque as profissões que foram entrevistadas, elas não estão se repetindo, certo? Se precisar pausar para fazer essa parte, vocês pausem e depois a gente vai para 151. Observe o gráfico e responda quais são as 3 profissões mais comuns entre os pais dos alunos. Nós só tivemos 2 que teve mais de 1 voto. Vocês lembram quais são elas? Aqui nós pintamos 2 quadradinhos. Foi a profissão de enfermeira e apareceu 2 vezes também a de funcionária pública, certo? Nós não vamos colocar 3, porque todas as outras tiveram apenas 1 voto, tá bom? Essas daqui, a Pro colocou a resposta para ficar mais fácil para vocês poderem ver. Só que nessa pesquisa também pedia o horário de trabalho, se trabalhava de manhã, de tarde ou à noite, certo? Período de trabalho dos pais ou responsáveis. Então a Pro vai vir aqui embaixo, ó. De manhã, vamos ver quantos pais trabalhavam de manhã. Vai. Bom, a Pro vai contar aqui, ó. De manhã nós temos a mãe da Laís, a avó do Pedro, a mãe do Iago. 3 profissionais que trabalham de manhã. Então, nós vamos vir onde está escrito manhã e vamos pintar 3 quadradinhos, certo? 1, 2, 3. Opa, pintou um errado aqui, vamos arrumar. Somente 3, tá bom? Profissionais que trabalham só à tarde. Nós não tivemos nenhum voto para profissionais que trabalham só à tarde, certo? O dia todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 profissionais dos entrevistados trabalham o dia todo, que são a mãe do Vitor e da Babila, a mãe do Rafael, o pai da Isadora, o pai da Ana Elisa, a tia do Pedro Leonardo e o pai da Lorena. Certinho? Profissionais que trabalham à noite, nós temos o pai da Gabriela, a mãe do Otávio, a mãe da Luísa. São 3.
Vamos pintar 3, certo? Parte do dia e parte da noite. Não teve também votação, certo? De acordo com os dados que nós tivemos agora, nós vamos abaixar aqui. Em que período a maioria dos entrevistados trabalha? Qual foi o período que teve mais quadradinhos pintados? No nosso gráfico, que teve maior quadradinho pintado foi os profissionais que trabalham o dia todo. Então, vocês vão vir aqui e vão escrever o dia todo, igualzinho está aqui, ó. Vocês vão copiar nesta linha, certo? Depois, nós já vamos para a tarefa de casa, tá bom? Em sala, nós construímos esculturas, embora a gente não fez, né? Com as formas geométricas, mas a Pro mostrou aí algumas esculturas. Você sabia que também podemos fazer arte utilizando figuras planas? Eles são chamados de mosaico. Observe o mosaico e contorne as formas geométricas planas. Vocês vão olhar para essa figura aqui que a gente chama de mosaico. Vão pegar um lápis e vão contornar pelo menos um triângulo, um paralelogramo e um quadrado, tá bom? Vão olhar aí e vão encontrar essas 3 figuras. Quem tiver dúvida no paralelogramo, é só lembrar lá do Tangram, que, se eu não me engano, a peça de vocês era branca. Lembram disso? Em relação ao que os pais ou responsável responderam sobre a escolha da profissão, o que mais chamou atenção? Nessa atividade aqui, vocês vão escrever o que mais chama a atenção de vocês na profissão de quem vocês entrevistaram. Por exemplo, quem entrevistou a vovó, o que mais chama a sua atenção na entrevista com a vovó? Quem entrevistou o papai, o que chama a atenção na profissão do papai, ou da mamãe, ou da titia, tá bom? Com as palavrinhas de vocês. Que profissão você gostaria de ter quando crescer? Nós até falamos sobre isso na sexta, hein? Qual é a profissão que vocês gostariam de ter? Vocês vão escrever aqui, tá bom? Pensem aí que eu vou querer saber, hein? Depois a gente já vem para a página, para a próxima, nós vamos falar sobre os profissionais que cuidam da nossa saúde. E vocês podem colocar a data aqui novamente, tá? Dia 23/11/2020, tá? Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e muitos outros são profissionais que cuidam da nossa saúde. Como já vimos anteriormente, para ter uma saúde é preciso ter cuidados com o corpo. Alguns desses cuidados são: bom, nós temos que alimentar-se bem, ter uma alimentação saudável, tem que comer coisas que fazem bem para a nossa saúde, né? Alimentos que vêm da natureza, que não são industrializados, beber bastante água, não pode substituir a água por suco ou por refrigerante, tem que praticar atividade física, tá? Seja na escola, seja em casa, dormir bem, não pode ficar até tarde assistindo televisão, ficar no celular e também ter uma higiene pessoal. O que é isso? Tomar banho todos os dias, lavar a cabeça, né? Cortar as unhas, coisas que eu sei que vocês fazem, né? Tomar cuidado com os piolhos e muitas outras coisas. Outro cuidado importante é consultar-se regularmente com um profissional da saúde, como o pediatra, o dentista, o oftalmologista. O pediatra, ele vai saber se vocês estão crescendo, engordando o tanto necessário. O dentista vai cuidar da saúde dos dentes. Não podemos deixar de escovar os dentes pelo menos 3 vezes por dia. E o oftalmo, que vai ver se vocês estão enxergando bem, se não tem nenhum problema da visão. Vamos saber um pouquinho sobre o que eles fazem? O pediatra,
Ele cuida da saúde dos bebês e das crianças. Ou o pediatra aí, tenho certeza que todos vocês já foram. Olha o dentista, cuida da saúde dos dentes, das gengivas. Opa, travou aqui. Depois eu tenho o oftalmologista, que cuida da saúde dos nossos olhos. Vamos trocar ideia? Vamos conversar? Você já se consultou com algum desses profissionais? Como que foi? Conta aí para a família, o que vocês lembram dessa consulta? Dessas 3 profissões que a Pro falou, qual que vocês acham que é a mais interessante? Qual que vocês gostaram mais de conhecer? Contem pra mim, gente. Se vocês quiserem me mandar um áudio falando do que vocês mais gostaram, a Pro tá aqui, tá bom? Agora nós vamos fazer atividades. Na ilustração a seguir, identifique a sobrancelha. Ó, a Pro já vai pôr na imagem. Qual que é a sobrancelha? Vocês sabiam que a sobrancelha ela não é um enfeite no nosso rosto. Elas são pequenos pelos que não deixam a sujeira e o suor da testa entrar nos nossos olhos. E depois nós temos as pálpebras. Qual que é a pálpebra? Vocês sabem? Olha aqui uma pálpebra, a parte de cima, a área dos olhos que possibilita o movimento de abrir e fechar os olhos. E também temos os cílios. Eles são pequenos pelos localizados nas pálpebras e que protegem nossos olhos da poeira, dos insetos e de outras impurezas. O que vocês vão fazer aqui? Ó? O Pro falou que o A era a sobrancelha. Vocês vão achar a sobrancelha aqui e vão colocar a letrinha A. Depois a pálpebra, onde fica? A Pro até mostrou onde ela estava, o movimento de abrir e fechar os olhos. Vocês vão colocar o número, a letrinha D. E os cílios? Qual que é os cílios? Vamos colocar a letrinha C. Certinho? Identificaram aí? Meu passarinho tá animado hoje, vocês estão ouvindo? Ai, ai, ai. Atividade número 2. Todos os dias pela manhã é importante lavar a área dos olhos, as pálpebras, os cílios e os cantos dos olhos. Veja a imagem. Converse com os colegas sobre a importância desse cuidado. Depois registre abaixo a conclusão. Gente, por que é importante lavar os olhos todas as manhãs? Quando a gente acorda, como que o olho da gente tá? Lavar os olhos ajuda a quê? A gente acorda muitas vezes com uma secreção dos lados dos olhos, uma sujeira, né? E nós temos que lavar para tirar essa sujeira. E vocês acham importante lavar os olhos por que maneira? Vocês vão responder aí, tá bom? Nessas linhas com as palavrinhas de vocês. Bom, hoje as atividades da apostila são essas e agora a Pro vai explicar a tarefa do caderno. Bom, essa daqui é a atividade do caderno, coloquem o nome e a data, agora é hora de escrever. Hoje nós falamos sobre o escultor, né, que faz as esculturas. Continue a escrever a história de Roboleco. Use sua criatividade e dê um título bem legal à sua história. Ó. O título ele vai ficar aqui nessa primeira linha. Quando a gente lê um texto, um livro, primeiro tem o título lá no livro, não é verdade? Vocês vão colocar o título da história. Se quiser escrever a história primeiro e depois colocar o título, não tem problema. Só não pode esquecer que é nessa linha. Roboleco é um robô muito especial. Ele foi fabricado na oficina do meu avô. Ele faz coisas sensacionais. Certo dia, de acordo com essa imagem aqui, o que o Roboleco fez? Ó? A gente falou de escultor, né? Olha a invenção aqui do vovô. Ele foi feito com sucata, esse robô. Igual nós faríamos lá na escola se nós estivéssemos lá. Contem uma coisa que o Roboleco fez. Usem a criatividade de vocês e continuem essa história para Pro, tá bom?
Usem a criatividade, pintem o desenho e boa atividade. Bom descanso e até amanhã. Lembrando que amanhã nossa aula é gravada novamente, tá bom? Um beijo para todos. Bom descanso e qualquer dúvida, a Pro tá aqui.